Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, é a 7ª semana que estamos meditando sobre a fé de Gideão, e eu vou dar continuidade ao que compartilhei a semana passada. A fé verdadeira revela a tolice da idolatria. Antes, porém, é necessário que você relembre que a fé pode conduzir sua vida a situações de pressão e de risco. Imagine se alguém te obriga a fazer uma coisa que envolve a perda da sua fé, da sua dignidade, da sua vida moral. Você terá que dizer sim ou não. Se você disser sim a Deus, você pode perder muitas coisas entre os homens. Mas se disser não a Deus, você pode perder muitas coisas na eternidade. Você tem que optar. Não é fácil servir a Deus num mundo tão incrédulo como o nosso. Não é fácil você discordar de alguém que não crê na palavra de Deus. Elas ficam furiosas, elas injuriam, elas ofendem, chamam você de fanático, de louco, de débil mental. Fizeram lavagem cerebral, que o cristianismo não é assim. O cristianismo é a religião de todos, não é. Gostei de uma expressão do presidente americano, quando ele diz: se para entrar na eternidade, ou se para andar com Deus, eu não me lembro a totalidade da ideia, mas é mais ou menos isso. Se para entrar na eternidade você precisa observar regras, leis, disciplinas, não pensem que vocês podem entrar nos Estados Unidos sem regras, sem leis. Vocês têm que passar pelas leis, pelas regras, pela disciplina. Então, o cristianismo não é a religião de todos. O cristianismo é daqueles que observam as regras, as leis e as disciplinas que Deus
exige. Nós não somos perfeitos e Deus nos criou imperfeitos. Mas Deus olha a motivação do nosso coração, se temos ou não compromisso com as suas exigências. Quando eu falei que a fé nos leva a riscos e pressões, nós lemos esse texto no Velho Testamento, de Juízes capítulo 6, versículos 30 ao 33. E eu vou ler novamente com vocês. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Eu pergunto, como perguntei a semana passada, quem é maior? Deus ou o altar? Deus. Jesus fez uma pergunta: o que vale mais? O teu corpo ou a sua roupa? A sua vida ou a sua comida e bebida? Então por que você não protege o teu corpo e a sua vida? Por que você se ilude com as coisas externas? E ele foi seguindo o discurso. E disse: vocês acham que o Pai não se preocupa com vocês? O povo pagão é que coloca as outras coisas como prioridade. Eles têm uma religião só para buscar essas coisas, mas vocês não, disse Jesus. Vocês têm que aprender a buscar o reino de Deus e um estilo de vida que o agrade, que seja aceitável a Ele, que seja aprovado por Ele. E não duvidem que as demais coisas que vocês precisam, Deus, Ele mesmo, o Pai, acrescentará em suas vidas. E ele seguiu. Sobre esta afirmação, sobre esta declaração, que Deus dará a vocês o que vocês precisam, vocês precisam aprender a lidar com a preocupação. Vocês precisam lidar com a preocupação a fim de não se tornarem prisioneiros da aflição, da ansiedade. Porque a cada dia vocês experimentarão muitas coisas que são inúteis, que tentarão destruir vocês. Basta a cada dia o seu mal. Viva hoje o reino de Deus e amanhã viva-o de novo. Não viva o amanhã por antecipação. Faça o que é correto hoje. E Deus vai suprir o teu pão a cada dia. Deus é maior que este prédio? Claro que é. O Espírito Santo é maior do que nós. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Mas alguns aqui se acham melhores que os outros. Quem é melhor? Ninguém.
eu cumpro a minha vocação, que não é reconhecida pela Constituição de um país, mas cumpro minha vocação, assim espero, com dignidade, a fim de dar a vocês o mesmo que Deus me dá, não cobrando, não exigindo nenhum bem material. Vocês reconhecem e me ajudam, mas não sou empregado de vocês. Eu sou um servo de Deus, porque o reino de Deus é maior do que vocês, e maior do que eu. Mas se eu fizer o meu trabalho direito, todos nós vamos nos amar e colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. E todos nós vamos ser servos do Senhor Altíssimo. Então Joás, o pai de Gideão, disse: o altar dele é que foi derrubado, e não Baal. Se vocês conhecem o caráter de Baal, se ele é tão poderoso como vocês dizem, ele que se preocupe com o altar dele, ele que se vingue de quem o derrubou. Cadê o Deus de vocês? Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. O que Gideão fez? Ele cumpriu uma missão de Deus, correto? Porque ele percebeu, como nós temos que perceber, que a idolatria, em todos os seus limites, em todas as suas variações, não passa de uma loucura. A idolatria não é uma imagem de pedra, de madeira, de ouro ou qualquer metal precioso apenas. Mas nós aprendemos que ela também é a nossa cobiça desenfreada. Quando nós transformamos os nossos interesses pessoais como o tutor ou os tutores de nossas vidas. Há pessoas que se suicidam porque a namorada o deixou. Há pessoas que não dormem porque não conseguiram um determinado emprego e entram em depressão. Há pessoas que não conseguem ser felizes por serem brasileiras. Eu gostaria de ser sueco, mas Deus me colocou no Brasil como brasileiro. Eu tive a oportunidade para morar em outro país, convenhamos, muito melhor que aqui, devido ao poder financeiro, econômico, social, cultural, não sei. Tenho minhas dúvidas. Mas resolvi continuar tupiniquim, brasileiro.
Tupi-Guarani, Ula, e viver no Brasil e cumprir a missão que Deus me deu. De vez em quando recebo alguns convites ainda, mas continuo sendo brasileiro. Ainda mais que já fiquei velho e daqui a pouco estarei indo para o meu lar definitivo, com muito anseio e desejo do meu coração. Quantos anos eu terei pela frente com lucidez? Não sei. Mas enquanto tenho fôlego, ou algum fôlego, trabalharei para o meu Senhor nas terras que Ele me fez nascer. Dando sequência, então, ao que nós meditamos a semana passada, esse é o ponto 3. Quem expressa a fé verdadeira refletirá, isto é, meditará, examinará seriamente sobre a importância da glória de Deus na sua vida. O verso 31 nos diz que o pai de Gideão questionou as pessoas que defendiam Baal. Questionou sobre o quê? Sobre o caráter do Deus deles. Não é isso? Quando ele diz assim, vocês estão defendendo Baal, se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Qual é a ideia que vocês têm de Baal? Qual é o caráter dele? Qual é o poder dele? O que ele oferece? Mostrem isso. Vocês querem matar meu filho? Mas mostre antes o Deus de vocês. Meu filho não matou o Deus de vocês, ele destruiu um altar. Por quê? Por 7 anos este povo, depois de ter experimentado um longo período de bonança, cresceram, ficaram prósperos, e é sempre a mesma história. Melhorou a vida, começam os prazeres, começa a ilusão, nos esquecemos das origens, nos esquecemos dos favores divinos, e o nosso coração vai se entregando às mentiras, às lendas, às fantasias. E eles passaram a rejeitar o Todo-Poderoso e adorar um Deus chamado Baal, que era o senhor de todos os outros deuses naquela região. Era um Deus da prosperidade, da fertilidade, que comandava tudo. Crianças eram assassinadas nos seus altares. Você tinha um filho, não importa a idade dele, para que a família pudesse prosperar, essa criança deveria ser colocada no altar, e o seu peito rasgado a sangue vivo, e o seu coração retirado ainda batendo na sua frente. E você sorriria, acreditando que você iria receber muitas bênçãos. Imagine hoje a Antonella aqui. E então chega um sacerdote na casa do Paulo e da Vanessa e fala: vocês querem ser felizes, e a nação pode ser felizes por meio de vocês, sacrifiquem a Antonella. Porque Baal está querendo um coração de um bebê. E o seu bebê foi escolhido. E se você não oferecer o seu bebê, vocês vão morrer. Era assim.
Aí chega alguém e diz assim: por que Deus mandou matar aqueles povos? Porque senão essa cultura estaria em nosso meio. Deus estava formando um povo diferente e não queria que este povo se misturasse com essas ideias. Mas o que o povo de Deus fez? Se misturou. Depois de 7 anos, é claro que eles começaram a sofrer e buscaram a Deus, dizer: Deus nos salve. Mas eles buscaram a Deus como tábua de salvação. Eles não queriam mudar. Tanto é que o pai de Gideão ainda tinha um altar e um tótem, um poste ídolo, do Deus Baal, na sua casa, no seu quintal. Como é que Deus pode ajudar um povo desse? Não pode. Então, Deus não respondeu. Espera lá, eu não sou boneco na mão de vocês, eu sou o Criador e vocês são as criaturas. Eu não dependo de vocês, vocês dependem de mim. Mas vocês estão nessa situação porque vocês me abandonaram. E abandonaram a vida elevada, a vida digna que eu esperava que vocês tivessem. Vocês foram irresponsáveis. Então Deus precisava buscar uma pessoa para ser um exemplo. E Deus foi atrás de Gideão. Tímido, medroso, estava malhando trigo. E Deus compareceu a ele, nós já discutimos isso, ele foi escolhido, e ele começou o seu trabalho na sua casa. Ele não foi primeiro na casa de ninguém, não. Como alguns pregadores, entre aspas, pessoas que dizem: não, Deus me chamou, eu vou para a rua. Para a rua onde? Começa a provar aqui que você é o que é. Tem gente que em vez de servir a igreja que Deus lhe deu, ele vai atrás de palavra mentirosa. Porque aqui ele sabe que será desmascarado, porque ele não é aquilo que ele diz ser. Mesmo dentro da sua própria casa, ele é um mentiroso. Então, o primeiro trabalho de Deus é que você enfrente o seu pecado, seus erros, primeiramente entre os mais próximos, os da sua casa. E Gideão foi à sua casa, e ele derrubou tudo aquilo lá. Esse é o enredo da nossa história para as pessoas que não estavam aqui presentes. Muito bem. Mas eu quero tratar disso hoje. Pensar seriamente sobre a glória de Deus. Os grandes problemas que afligem a humanidade estão aí por quê? Porque ela não pensa, humanidade, ou eles, os seres humanos, não pensam seriamente sobre a importância da glória de Deus. E eu expliquei intensamente, penso eu, sobre o que é a glória de Deus. A glória de Deus é aquilo que Deus é. Isso se refere ao seu caráter. Imagine se nós meditássemos sobre o caráter de Deus, ficaríamos mais um ano, até mais, falando sobre quem Ele é. A glória de Deus também fala do seu poder. E isso se refere ao que Deus faz. O que Ele é capaz de fazer.
Eu tenho na minha vida exemplos do poder de Deus. Eu, há vários anos atrás, estava cego. E Deus me devolveu a visão. Eu estava com encefalite, pronto para morrer. E já contei a vocês como Jesus entrou naquele quarto e mandou eu levantar e sair. E conversar com a família, e o médico vem com o documento dizendo que os exames deram positivo. E ele olhou lá, não estava lá, olhou para fora e me viu. Como é que você está de pé? Porque Jesus me curou. Eles quem? Imagine eu falando para um cientista, Jesus me curou. Ele ficou pasmo. Mas eu falei para ele, depois o que aconteceu. Tive um problema no coração e Jesus me curou. Mas Jesus não me curou do câncer. Passei por cirurgia. Mas Ele me deu forças para estar com vocês todo o tempo. Porque eu pedi a Ele que queria estar. Eu não queria desistir nunca. Deus me deu uma família maravilhosa. Pessoas que me amam, que cuidam de mim. Minha esposa cuida de mim. Hoje ela disse, você vai entrar, vai direto no púlpito, não vai conversar com ninguém. Ela manda em mim. Eva. Então, veja lá. Nós sabemos que os grandes problemas da humanidade existem porque não refletem naquilo que Deus pode fazer, oferecer, pelo que Ele é. Deus não fará nada que contrarie o seu caráter. Deus não nos dará nada que contrarie o seu caráter. Imagine você pedindo para alguém morrer. Deus mata aquele infeliz. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus não pode dar. Porque Deus tem propósitos. Então não adianta, quando você está numa situação de crise, buscar uma igreja dizendo, eu vou buscar agora porque Deus vai me ajudar. Não vai. Porque você é um irresponsável. E Deus vai tentar mostrar isso. Tiago escreve o seguinte, acerca da bondade de Deus. Ele diz, vocês conseguem ler? No livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, e entre as palavras eu coloco alguns comentários, para que vocês entendam a ideia do versículo. Tudo de bom que recebemos, isto é, benefícios úteis e elevados, e tudo que é perfeito, ou seja, tudo que é íntegro, respeitável, honesto, decente, com decoro, que possui retidão, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu, dos astros. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão, ou seja, confusão, desastre, destruição. Há quem diga que Deus não pode ser entendido,
que é uma pessoa inatingível. Isso é um absurdo. Isso é uma das maiores mentiras que o ser humano pode dizer. Se Deus nos deu um livro, é para que nós o compreendamos. Jesus chegou ao ponto de dizer aos seus discípulos, quando lhe perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olhou para eles e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Isto é, se vocês observarem quem eu sou, o que eu realizo e o que eu ofereço, vê o Pai. As pessoas nesse mundo deveriam olhar para a igreja e ver quem? O Pai. Mas nós conseguimos deteriorar, estragar o caráter da igreja. Nós aniquilamos a sua verdadeira função nesse mundo. A igreja está aqui para mostrar um caminho, e nós colocamos a igreja nesse mundo como tábua de salvação. É corrente, é campanha, é sal grosso, é água benzida, é óleo, é o diabo. São infinitas soluções para a vida. Nós chegamos então a adotar a ideia de que a igreja é um lugar para ir para ser abençoado. Nós associamos a ideia de igreja com um lugar, quando a igreja não é um lugar. Isso aqui é apenas um lugar onde a igreja se reúne pela vontade de Deus. Amanhã ou depois poderemos não estar mais aqui. E onde estaremos? Se nós somos igreja, podemos nos reunir no meio da rua. Não importa o lugar. Seremos fiéis a Deus e nos reuniremos da mesma maneira, sentados na marginal, num canteiro, debaixo de uma ponte, até que Deus nos dê outro prédio. Mas quem consegue pensar assim? Porque o outro modo de pensar é muito mais gostoso, é mais prazeroso. É uma esperança fácil ou falsa? É aquela que eu quero, porque me promete tudo. Tudo que é útil, tudo que traz realmente benefício à minha alma, vem de Deus. Para me tornar uma pessoa íntegra, respeitável, honesta, decente, decorosa, reta. Se o Evangelho não está me tornando nisso, então eu não estou recebendo nada de Deus. Eu estou afastado dele. Deus deve ser entendido e aceito como ele é. Eu não posso inventar ideias. Eu não posso achar que Deus pode variar de acordo com ideias, de acordo com culturas. Deus no Brasil é uma coisa, no Panamá é outra, nos Estados Unidos é outra, em Santo Domingo é outra, no Haiti é outra, em Cuba. Sei lá se Deus existe lá. Ele existe, mas não querem. Deus é imutável.
tanto em caráter, como nos seus propósitos. Ele criou tudo, ele criou o sol. Imagine se um dia o sol se deslocasse para favorecer Mercúrio. O planeta mais próximo do sol, o sol ficaria dizendo, coitado de Mercúrio. Vou me afastar um pouco dele. Quem sabe ele dá uma arrefecida. Com isso, nós estaríamos morrendo, congelados. Basta o sol se afastar um pouco da terra e nós vamos morrer congelados. Mas então o sol resolve dizer, coitada da terra. Marte, está muito frio lá. Vou me aproximar um pouquinho de Marte. Nós morreremos torrados, Mercúrio será pulverizado, assim como Vênus. Marte esquenta e nós torramos. Tudo que Deus fez é perfeito. Para Ele. Mas as coisas criadas não são perfeitas, porque o sol vai morrer. A terra vai acabar. Você vai morrer. Você envelhece. Você tem dores hoje que não tinha na juventude. Está aí. Existem dores hoje. Eu lembro o que eu fazia na juventude. Treinava das 8h30, 9 horas até quase 5 horas da tarde, correndo, dando trombada, fazendo ginástica o tempo todo. Agora alguém fala assim, minha esposa fala assim, Walter, você precisa fazer pilates. O que eu preciso fazer é deitar e dormir. Então, veja só. Muitas coisas vão mudando. Nós fracassamos, nós nos omitimos. Nós fazemos coisas que não deveríamos. Somos imperfeitos. Mas mesmo assim estamos dentro de um plano perfeito, que não muda, porque isso Deus decretou. Deus não decretou que você fosse para a eternidade, isso você tem que dizer a si mesmo, que quer ir. E vai se esforçar, porque se não se esforçar, não vai. Se eu não me esforçar, não irei. Imagine o quanto nós dependemos da luz do sol. Se você tem as minhas notas em mãos, você sabe que a luz solar ajuda a prevenir o cancro, que é câncer, e também infecções provenientes de relacionamentos sexuais. A luz solar é benéfico para os doentes do mal de Alzheimer. A luz solar ajuda a diminuir o risco de esclerose múltipla. Ajuda a curar a psoríase, uma infecção na pele, que torna a pele com manchas avermelhadas, com escamas. A luz solar pode aliviar a depressão. Geralmente quem tem depressão quer ficar num lugar separado, escuro, fechado, cheirando a mofo, a ovo cozido.
A luz solar contribui para a saúde dos nossos ossos com a vitamina D. A luz solar melhora a qualidade do sono. Vocês viram como eu sou inteligente? Basta pesquisar no Google. Se a luz solar está trazendo problemas para nosso planeta, não culpe a Deus. Isso acontece por nossos erros, por nossa própria conta. Nós destruímos as matas, nós usamos combustível de modo errado. Primeiro desfrutamos e depois dizemos, olha o que fizemos. Mas o homem vai dar um jeito. Tem um programa no Discovery, como você pode salvar o planeta. Já fizeram até uma blusa para a Terra. São ideias. Se um asteroide vier contra nós, ele entrar num ângulo perfeito, ele atravessa a atmosfera. Mas antes nós vamos fazer o que com ele? Mandar um raio, explodi-lo. Nada disso é perfeito. Pode trazer mais problemas. No caso de Deus, muitas pessoas deixam de receber o que Ele oferece de bom, também por conta dos seus erros. Se o sol que está lá estável, imagine se nós pudéssemos encontrar um meio de deslocá-lo. Imagine então que no inverno rigoroso, encontrássemos um meio de aproximar a Terra do Sol. Estaríamos assinando um decreto de morte. As marés estão muito altas, vamos empurrar a Lua um pouquinho mais para lá. Você acaba com a vida no planeta. Tudo está no seu lugar. Apesar da Lua estar se afastando da Terra 5 centímetros por ano. Isso significa que isso vai acabar mesmo. Nós estamos vendo os rios se poluindo. Por conta de quem? De Deus? Não. O Brasil perde bilhões de reais por ano por falta de saneamento básico. Ninguém se preocupa. Bom, basta ver o que aconteceu em Brasília essa semana. A nossa grande corte, que observa a Constituição como deuses, verde e amarelo, em plena crise, amparados por homens íntegros. Eu olhei assim, eu vi a auréola. Discursos santos, com uma preocupação pela pátria, oratórias patrióticas, querendo ver o bem da nação. Mais de 2 milhões de assinantes pedindo ao presidente Temer para não sancionar o aumento. Mas ele vai deixar o poder, não sei, tem algumas coisas para resolver.
Não é bom tirar o aumento deles agora. A gente paga. O que é 6 bilhões? Para quem disse, vamos eliminar o custo moradia. Quando os outros juízes disseram, pera lá, isso é um benefício alcançado por lei. Ninguém vai tirar o nosso benefício. Lógico que não. Truco. Eu era bom nisso, hein? Muito bem. Como é que você acha que vai alcançar os benefícios de Deus? Deslocando Deus de acordo com as suas ideias. Os resultados só serão trágicos, medonhos. Uma verdadeira escuridão. É isso que a humanidade faz. É isso que muitos fazem. Tentam tirar o brilho do Evangelho da glória de Cristo. E se nós não manifestamos o brilho de Jesus, do Evangelho, da glória de Deus, o que nós manifestamos? Escuridão. Que se traduz por confusão, desastre, destruição espiritual e moral. A humanidade, dentro da qual nós todos nos incluímos, porque eu espero que eu esteja falando para humanos, com mais de 10 neurônios. A humanidade tem se deixado levar pelo inimigo de nossas almas, que é Satanás, cujo princípio de atuação é roubar, matar e destruir. E ele usa os seus agentes espirituais, chamados demônios, e agentes físicos, chamados humanos. Pessoas ímpias, pessoas descomprometidas, que alegam conhecer Deus, creem em Deus, que não precisam um compromisso mais sério. Através dessa mentira, que não precisa um compromisso sério, que Deus atrapalha, afasta o homem da realidade e da presença divina. E com isso, a fé vai para o esgoto. A maior mentira que vem dessa escuridão, ou seja, dessa confusão mental, desse desastre moral, espiritual, dessa destruição de caráter, é que você pode ser independente de Deus, tornando-se Deus de si mesmo. Ninguém é dono do seu nariz. Imagine um mundo assim. Você irá encontrar o quê? Anarquia. Confusão, tragédia. Escuridão. Você vê crianças passando fome, enquanto um ditador vagabundo, sem vergonha, gasta num só restaurante, num prato, $1.400. Maduro. Comeu um bife. Um bife. Um vinho. Imagine se fosse um bife na Argentina, mas um bife na Turquia. Ai, que maravilha!
Enquanto isso, os seus patrícios estão comendo comida podre. Não encontram nada, sequer papel higiênico. Você pode estar feliz assim? Aí chega um pastor, um ministro de louvor, vamos cantar, vamos louvar, tira o pezinho do chão, vamos orar, vamos chorar. O show desses caras custa 600 mil, 300 mil. Louvor não é show, louvor é sacrifício. Porque quem usa o louvor para fazer festinha, não sacrifica nada. A Bíblia diz que louvor é o sacrifício dos lábios de pessoas que amam a Deus. Você oferece a Deus aquilo que você não queria, jamais desejaria. Então você diz assim, hoje eu estou tão chateado, eu não vou na reunião porque eu estou chateado. Mas é hoje que eu vou. É o sacrifício. Eu dizia para Denise, quando a quimioterapia estava pendurada aqui do meu lado, falei, Denise, não me venha com a conversa de não ir. Eu vou tonto, destonteiro, sei lá do jeito que for, mas eu vou. Eu quero. Se eu cair, vocês me levantam e eu vou. Eu quero. É sacrifício. É sacrifício. Muitas vezes eu não quero ler para aprender. Eu não quero escrever, mas é sacrifício. Como pode uma pessoa estar nos caminhos de Deus e continuar sem saber ler e escrever? Se você está assim, nesses moldes, você está errado. Deus não está contente com você, porque como é que você, tendo um livro chamado Bíblia Sagrada, não quer aprender a ler e não quer escrever as palavras de Deus para alguém? Mas para mexer em smartphone, você é craque. Isso prova os seus interesses. Você não ama a Deus, você ama a tecnologia. Existe um sentimento dentro de cada um de nós para ser rebelde a Deus, ao Evangelho, à igreja, a Jesus. Porque existe uma ideia de que tudo isso nos atrapalha. Porque a nossa ideia de vida se baseia pelo menos em duas filosofias: relativismo e hedonismo. Relativismo o que é? É aquela ideia, o que é certo para você pode não ser para mim. O hedonismo o que é? É a busca pelo prazer. Eu vivo para ter prazer. Namoro sem prazer não é namoro. Igreja sem prazer não é igreja. Nossa, eu fui lá naquela igreja, o cara começou a ensinar, eu senti vontade de dar uns pulos, de me rolar. Não vi ninguém, não tinha poder. Nós temos pulo, eu dou uns pulos, é que eu não aguento muito agora, mas eu, de vez em quando eu dou umas puladas. Eu gosto de aplaudir o Senhor, eu gosto de dar a Deus
dizer aleluia, te amo, glória a Deus. Mas eu não posso ser um idiota. Eu já fui à igreja que dizia, o diabo está matando minha mulher, aleluia! Porque estava dormindo. Estava com o vestidão até as canelas, dormindo com as pernas abertas, como eu já disse, porque aquele vestidão atrapalha um pouco a movimentação do ar. Precisa dar uma refrigerada. O tempo de Gideão era marcado assim, como o nosso tempo é. Começa assim. Ah, Deus é bom para você? Então vive, para mim é assim. A sua religião é desse jeito? A minha é assim. Qualquer caminho leva a Deus. Que é isso, rapaz? Jesus não ensinou isso, não. O apóstolo Paulo ensina que só há um Senhor, uma só fé, um só Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe 2, nem 3, nem 4, é um. O apóstolo Paulo diz, não há outro que possa intermediar nossas orações entre Deus e os homens, a não ser uma pessoa, Jesus. Por isso que vivemos essa anarquia. Deus está vendo. Mas Deus nos deu o arbítrio, para que mesmo sendo imperfeitos, participemos do seu plano perfeito, porque ele disse, nos últimos dias, a maldade cresceria. Tudo está se realizando, Deus não muda. Nos dias que estamos vivendo, a probabilidade de você se tornar um incrédulo é muito maior do que no tempo dos meus avós. Porque hoje você tem muito mais diversão. Você tem diversão que anda no seu bolso. Não sei quem esqueceu isso aqui. É o Rocha. Mas serviu. Tá, Rocha. Então, nós temos diversão em todo o tempo. Outro dia eu passei em frente a uma loja dos empregados na hora do almoço, todos sentados do lado, ninguém conversando com ninguém, todo mundo assim, ó. Não fala com ninguém. Se nós queremos ser ajudados por Deus, é necessário que nos afastemos de tudo que rouba a glória de Deus. É necessário que reconheçamos nossa pobreza espiritual e moral. E é necessário que nós paremos de tentar iluminar as questões complexas da vida com uma luz falsa que vem dentro de nós, e não com a luz do Evangelho, que diz o que é certo e o que é errado. Paremos com essa história de relativismo, porque nós temos a ideia de colocar nisto aqui a nossa alegria. Antes disso, se a sua alegria não estiver em Deus, isto não será. Nem isto será.
Nenhum cartão de crédito poderá ser tua alegria. Nenhuma conta bancária poderá salvar você de uma doença terminal. Se você é uma pessoa muito abastada, muito bem-sucedida na vida, que você seja, mas se tiver um filho entregue às drogas, o seu dinheiro não trará recuperação a ele. Nem casa de recuperação. Menos de 2% de pessoas se recuperam em casas de recuperação. Se não existir alguém que ande ao lado dessa pessoa que está tentando abandonar as drogas, ele não abandona. E se ele não tomar uma decisão de se entregar a Cristo, também não abandona. Ele vai fazer seu pai, sua mãe sofrer. Ele vai envelhecer sua família. Ele vai trazer traços de morte, de sofrimento, de angústia à sua casa. E o pior de tudo é que esse tipo de pessoa se julga vítima. Vítima. Ninguém me entende, ninguém me ama. É você, safado, que não ama. Porque você nunca se preocupou com a sua mãe e seu pai. Você se meteu numa bagunça, numa canalice. E a menos que você crie vergonha na sua cara, você não vai abandonar esse caminho. Só existe um meio: reconhecer sua pobreza espiritual e moral, para receber o reino de Deus, chorar os males que você fez a si mesmo, e faz a si mesmo, e a sua família, e as pessoas que te amam, para que Deus te dê alguma força. Você terá que entregar seus direitos, seus desejos a Deus. E além do mais, você terá que ter vontade de fazer a vontade de Deus, para que você comece a ter satisfação. Se uma pessoa não morrer para si mesmo, não há quem possa morrer por ela. Por que o homem se entrega a essas loucuras, a essas idolatrias? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, porque se o evangelho que anunciamos está escondido, isto é, não dá o conhecimento, está escondido somente para os que estão se perdendo, isto é, para aqueles que estão saindo do caminho e se entregando à miséria do inferno. É isso que ele está dizendo. Se aquilo que eu estou pregando a vocês nesta noite não dá a você conhecimento, e olha que a minha fala é fácil, qualquer um entende. Porque eu não sou acadêmico. Eu não tenho muita capacidade mental. Não sou muito inteligente. Tanto que eu preciso escrever e ler o que eu escrevi. Senão eu esqueço. Ainda mais agora que eu estou ficando velho. Então, se isso está escondido, é para pessoas que estão fugindo, dizendo assim, não quero saber disso. Preferem mais a miséria. E ele continua, eles não podem crer, confiar, se apoiar. Pois o Deus deste mundo, quem é o Deus desse mundo? Satanás.
conservou a mente deles na escuridão, olha lá, na insensibilidade, na ignorância. E o que a insensibilidade e a ignorância faz? Se não trazer destruição, desastre, tragédia, o caos. Ele não os deixa ver a luz. Mas pera lá, então quer dizer que se eu não entendo o Evangelho, é porque o Satanás me... Satanás só tem ação com aqueles que estão saindo do caminho e se entregando à miséria. Porque aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então, esses cabras aí estão presos na escuridão. Ele não deixa, Satanás não deixa que eles vejam a luz, isto é, a iluminação, a irradiação divina, como o sol. Imagine, eu vou tampar o sol, você vai ficar depressivo, canceroso, mais fácil. Seus ossos vão, você vai ter osteoporose, osso tudo furado. Você é só, você vai lá. Então, você faz assim. Então, veja lá. Você vai, essas pessoas deixam de receber a iluminação divina que procura brilhar sobre eles, isto é, trazendo o brilho do alto para o interior da vida deles. É o que o sol faz. O sol aquece o nosso planeta. E agora vem a vida explodindo. A primavera é abafado. Esse ano aqui está meio atípico, mas a primavera é um período meio abafado, porque as plantas gostam da estufa, tudo fica verde, tudo bonito. O que você quer? Aquele inferno que está acontecendo agora na Califórnia, na Europa, ou na Chapada da Diamantina. Então Paulo continua. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Só existe um jeito de você aprender sobre quem Deus é, olhando para Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é o Antônio Sebastião, a Maria Antonieta, sei lá quem. É Jesus. Se você não quiser aprender sobre Jesus, meu amigo, esquece. O sol ilumina a terra, e ela recebe a sua luz e reflete ao espaço. A lua recebe a luz do sol e reflete a terra. Você vê a luz da lua. Tem a lua, a lua prateada, cucurucucu. Então, a lua entorpece alguns.
A lua na vida de alguns é um fenômeno. Imagine, você consegue enxergar Júpiter refletindo a luz do Sol, Saturno, Netuno, até o nosso pequenino Plutão. Lá nas profundezas do nosso sistema solar. Ele reflete. A sua elipse, a sua volta ao Sol é tão estranha. A Terra é assim. Ciranda, cirandinha, vamos Júpiter é assim. Longe e perto. Longe. Esfria, esquenta. Você vê, Deus até dá uma chance para ele. A igreja deve receber a luz da glória de Cristo e refletir. Refletir no quê? Nos nossos critérios. A luz verdadeira realmente traz claridade. E a luz verdadeira é aquela que vem de fora. Porque a que sai de dentro pouco ilumina. E muitas vezes a sua iluminação é falsa. Chega à noite e você liga a luz de casa, mas tem medo de olhar na porta. Mesmo com a luz da varanda. Eu lembro algumas pessoas que iam na fazenda e escutavam a coruja. Uhul. Na varanda. Uhul. O sapo. Ai, que é isso? E corria. Por que medo? Porque não está enxergando. Mas de dia, queria atravessar um pasto com uma vaca com filhote. Ia morrer. Nunca se atreva a isso. Se você vê uma vaca com um filhote no pasto, não se meta a uma vida louca dessa. Você vai morrer. Era muito engraçado o que a gente fazia também. O boi gosta de chupar manga, sabia? Por isso que a gente planta muita mangueira no pasto. É comida para boi. Então a gente subia na mangueira e ficava tirando manga nos boi. Pum! Eles ficavam bravos. Mas depois para descer. Coisa de moleque. A gente pulava no rio, tirava o carção, pelado, né? Pum! Palavra. Hoje, eu vejo certos programas do Discovery que o peixe... Eu falei, nossa, mas eu não tinha, ainda bem que não tinha Discovery naquela época, porque senão eu jamais faria uma coisa dessa. Esse Discovery quebrou meu barato. Quer dizer, imagina. A luz que irradia ilumina tudo ao redor. Quando você tenta analisar uma situação,
com a luz que você pensa que tem, você pode estar criando uma confusão. Por isso que nós temos que analisar as coisas de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as nossas ideias. Deixe-me terminar. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículos 34 ao 36, o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos, na verdade a palavra olho aqui é uma analogia, uma metáfora, uma comparação ao quê? À mente, aos pensamentos. Então, quando a sua mente, quando os seus pensamentos, tá? Quando os pensamentos, né, de você são bons, isto é, agem de modo estabelecido por Deus, isto é, corretamente, todo o seu corpo fica cheio de luz, isto é, cheio da energia, da vida do alto. Olha lá. Porém, se os seus olhos, se os seus pensamentos forem maus, isto é, agirem incorretamente, o seu corpo ficará cheio do quê? De escuridão, ou seja, cegueira, tragédia, destruição, miséria. Portanto, porém, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja o quê? Escuridão. Você entende? Paulo diz assim, deixa que o inimigo não quer que resplandeça a luz da glória de Deus. E uma pessoa que não deixa a glória de Deus resplandecer no seu coração, age assim. Ele diz, não, eu tenho religião, mas o que ele tem é miséria. Você anda com um cara desse ao lado dele, que está na igreja o tempo todo, e você vê que ele é uma tragédia. Não produz nada. Tudo que ele faz, eu estava lá em Itaquequecetuba. Não é Itaquequecetuba, é Itaquaquecetuba. Então, tudo é longe, tudo que ele faz é longe. Você não vê ele fazendo nada aqui. Porque ele não prova nada. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em vocês não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso, e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. A lamparina é a palavra de Deus. Por menor que seja o seu facho, a palavra de Deus tem a capacidade de trazer dignidade e grande transformação interior. Então tomemos cuidado com o modo como nós lidamos com as situações. O filho é meu. Eu sei, mas antes de você, ele é de Deus. E o modo como você o está educando é errado. Eu tenho a minha fé. Eu entendo, eu respeito. Mas só que a Bíblia ensina que o seu caminho está errado. Gideão foi chamado então para lutar contra uma religião errada. Foi o seu primeiro teste. Não foi fácil, cheio de medo. Aos olhos de tantas pessoas e do Senhor, ele passou no teste. E por passar no teste, ele não seria mais ser reconhecido, não seria mais reconhecido como o tímido, o medroso, um malhador de trigo, mas seria reconhecido como Jerubaal, aquele que lutou contra Baal, o Deus falso de uma falsa prosperidade. Por isso, eu termino.
Todo aquele que expressa a fé verdadeira e se importa com a glória de Deus será honrado pelo Senhor. Todas as vezes que Deus nos pede para fazer algo, para sermos quem precisamos ser, teremos medo, porque sabemos que vamos criar problema. Porém, precisamos aprender a ser humildes. Apesar dos sentimentos que sentimos, de medo, precisamos aprender a obedecer a Deus. Lembra quando Jesus se angustiou no jardim do Getsêmani? Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus o honrou. E o nome de Jesus é tão honrado, que ainda no futuro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês se lembram do dia da crucificação de Jesus? Isto é, já leram na Bíblia, que quando ele morreu, houve um terremoto. Os mortos saíram dos seus sepulcros e começaram a andar pela cidade. O oficial romano e os seus soldados, olhando para aquela cena, olharam para Jesus e disseram: de fato, este homem é o Filho de Deus. Eles citaram o nome messiânico de Jesus. Nós matamos o Filho de Deus. Mesmo imperfeitos, eles não percebiam que estavam dentro do plano perfeito de Deus, porque Jesus veio para morrer. Mas Jesus ressuscitou e está aqui entre nós. Por isso que Pedro diz, em 1 Pedro 5,6 diz: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Não fique achando que você vem numa reunião aqui e vai acontecer tudo o que você quer amanhã. Talvez nunca aconteça o que você quer. Mas aquilo que Deus tem preparado para a sua vida como melhor para você, é o que pode acontecer. Talvez vocês dizem: Deus, enche o banco de dinheiro. Deus, eu não sou banqueiro. E se eu te der muito dinheiro, você vai se perder. Porque você é meio desajuizado com essas coisas. A outros Deus dá. E a alguns Deus até dá, porque Deus é onisciente, Ele sabe qual vai ser o fim de cada um, para que nós aprendamos o que o mau uso em determinadas coisas ou situações pode ocasionar. Portanto, meu irmão, o nome de Gideão, já cansaram, né? Já acabou. Eu só quero terminar uma coisa que foi um anseio meu. Eu preciso ler isso. Assim como Jeroboão, ou melhor, Gideão teve o seu nome trocado para Jerubaal, por causa de uma missão, isso é uma honra. O meu nome sempre será Walter. Mas gostaria de ser reconhecido como alguém que lutou ardorosamente ao longo da vida pelo Evangelho verdadeiro. Alguém que foi perdoado, aceito e amado por Deus, que se tornou um servo ou escravo do Deus Altíssimo e que terminou a carreira
guardando a fé verdadeira no coração, de acordo com as declarações de Paulo a Timóteo. Essa é a minha esperança, na misericórdia que vem da graça do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor.